As próprias autoridades ucranianas têm reconhecido que suas defesas estão desmoronando em alguns pontos. Por isso, eles aumentaram o envio de equipes médicas para a linha de frente, já que estão se preparando para batalhas ainda mais pesadas, principalmente no sul e no leste. Para vocês terem uma ideia, como comentamos em nosso vídeo anterior, ontem mesmo as tropas russas conseguiram avançar até Kupiansk, uma cidade no leste da região de Kharkiv que tem um peso simbólico enorme. Foi uma das grandes vitórias da Ucrânia em setembro de 2022, quando eles conseguiram empurrar os russos para fora de boa parte do leste do país. O comando ucraniano diz que conseguiu repelir o ataque dessa vez, mas o simples fato de os russos entrarem lá de novo mostra que a linha de defesa ucraniana está sob uma pressão muito forte. Agora, com tudo isso acontecendo, a União Europeia está numa situação complicada. Porque se o Trump realmente cortar o apoio militar dos Estados Unidos, que ele já deu a entender que pode fazer, como é que a Europa vai conseguir continuar sustentando a Ucrânia sozinha? Lá em Bruxelas, os líderes europeus estão tentando se preparar para o caso dele pressionar por negociações de paz imediatas. O problema é que se Putin sentir que está ganhando terreno e tiver a sensação de que está perto da vitória, ele tem poucos motivos para fazer qualquer tipo de negociação antes de consolidar seus objetivos finais. E é aqui que entra o comentário de William Jackson, um analista do Capital Economics, que disse que, sem o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia pode até tentar continuar lutando com o aumento do apoio europeu. Mas a verdade é que, sem os recursos militares americanos, a Rússia pode acabar conseguindo forçar a Ucrânia a negociar em condições nada favoráveis para Kiev. Agora talvez faça mais sentido para você o porquê, de repente, o principal apoiador da Ucrânia na Europa, a Alemanha, resolve conversar com a Rússia. Ele deve estar tentando entender como a Rússia está conseguindo driblar as sanções impostas pelo Ocidente, porque, mesmo com todas as restrições, Moscou ainda está conseguindo financiar sua máquina de guerra. Bom, o que está acontecendo é o seguinte, gente. Depois que a União Europeia e os países do G7 proibiram empresas ocidentais de fornecer navios e outros serviços para o transporte de petróleo russo, a não ser que o preço desse petróleo fosse vendido abaixo de um certo valor estipulado pelos europeus, a Rússia deu um jeito de criar sua própria frota. Hoje eles têm uma espécie de frota fantasma com mais de 600 navios. Bom, são embarcações muitas vezes antigas, o que é pior, sem seguro adequado. Isso representa um perigo tanto para a segurança marítima quanto para o meio ambiente. No entanto, gente, estamos falando de guerra, E em guerra há prioridades. Diante desse cenário, o Parlamento Europeu adotou recentemente uma resolução pedindo medidas mais rigorosas para cortar esse fluxo de dinheiro que ainda está ajudando o governo russo. Eles estão preocupados porque, apesar das sanções, essa linha de vida financeira continua ativa e Moscou parece ter investido pesado, gastado bilhões de euros para montar essa frota paralela.